Como fazer uma planilha no Excel de controle financeiro com pagamentos parcelados? Dessa forma você consegue registrar tudo que entra e sai da sua conta, mesmo quando os valores são parcelados. Pagamento 1, pagamento 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, 12 parcelas, etc. Aqui você consegue controlar contas a pagar e contas a receber. E o legal é que a planilha te mostra ali no cabeçalho um resumo visual do quanto que você tem para receber, quanto você tem para pagar, saldo atual, total de saídas e o total de entradas. Vou fazer um lançamento aqui numa data de 20/2/2027. Enter. Vamos dizer que é entrada ou saída. Vou optar por entrada. Vou colocar aqui uma descrição, valor total, digamos que seja R$5.000. E opa, olha que legal, aqui em cima automaticamente atualizou para mim. Como eu digitei um valor de R$5.000 e ainda nada foi pago, ou seja, está em aberto, a planilha já me mostra que esse valor também está em aberto, ó, valores a receber. Tem R$5.000 para receber. Pagamento restante e status são fórmulas automáticas que calculam para você o quanto que falta você receber ou o pagamento restante, tanto faz, se é entrada ou saída de dinheiro, e o status te mostra o que está concluído e o que está em aberto. Porque quando você olha a planilha de modo geral, fica fácil de você entender o que foi resolvido e o que ainda não foi. Mas voltando aqui nessa venda que eu estou acabando de registrar, R$5.000 de venda, mas o meu cliente me pagou R$1.000 no primeiro pagamento e no segundo me pagou mais R$1.000. Olha que legal, aqui em cima já vai contabilizando o saldo atual, valores a receber, vai diminuindo, e também aqui o pagamento restante vai diminuindo também. O cliente, nesse caso, ele pagou de 1.000 em 1.000. Então vou continuar, 1.000, 1.000, e vou colocar o último R$1.000 que ele falta para completar os 5.000. Olha o que vai acontecer com o status. Enter. Automaticamente ele fica concluído. E aqui também zera. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a receber. E do zero passo a passo, vamos fazer essa planilha aqui de forma 100% gratuita. Porém, vou deixar na descrição para você adquirir a planilha se você quiser. Se você quiser baixar a planilha que eu fiz, prontinha, desse jeito aqui que eu tô te mostrando já para você poder utilizar, o link tá na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa planilha de controle financeiro com pagamentos parcelados pelo cabeçalho. Aqui em cima vamos colocando os cartõezinhos para fazer a totalização das coisas. O saldo total, total de entradas, total de saídas, o total a pagar, o quanto que falta pagar, o quanto que falta receber. Então são cartõezinhos que nos ajudam a ter esse resumo, muito importante. Para fazer os cartõezinhos tem várias maneiras diferentes. Eu gosto de inserir uma forma que pode ser um retângulo. Vou pegar aqui um retângulo qualquer, clico, seguro e arrasto ele aqui pela tela. Você pode deixar do tamanho que você quiser. Se você não gostou muito do tamanho do seu retângulo, é só você clicar nele de novo e nas bolinhas você pode clicar, segurar, arrastar para fora, para baixo, para cima, para o meio e assim fazer um novo tamanho. Neste quadradinho que eu adicionei aqui, tem um detalhe muito importante. Sempre que uma coluna aumenta de tamanho, que é muito normal no Excel, vamos pegar aqui como referência a coluna C. Se essa coluna aumentar o tamanho, clique, segura, arrasta para a direita. O cartãozinho também aumenta automaticamente. E isso não pode acontecer, porque pode bagunçar todo o layout da nossa planilha. Então deixa eu voltar para o tamanho original. Para evitar esse problema, eu vou clicar com o botão direito em cima desse cartãozinho e vou vir aqui em Formatar Forma. À direita, eu vou selecionar a última opção, Propriedades de tamanho. Propriedades e então não mover ou dimensionar. Dessa forma, esse cartãozinho vai ficar fixo aqui aonde eu coloquei ele. E é justamente isso que eu preciso. Eu quero que realmente ele fique fixo na tela. Agora eu preciso colocar mais cartõezinhos, porque cada cartãozinho vai representar uma coisa, total de entradas, total de saídas e etc. E no caso, eu vou ter cinco cartõezinhos para me ajudar nesse resumo. Já temos aqui o primeiro, mas preciso de mais 4 agora. Então vou clicar nesse cartãozinho que eu já fiz, vou utilizar o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar. Aí esse outro aqui eu posso colocar ele aqui do lado, copio e colo, coloco aqui do lado. E você está vendo que o espaço está ficando muito grande entre um cartão e outro? Então, minha sugestão seria o seguinte. Clica nessa coluna E, que é a qual divide os 2 primeiros cartõezinhos. Botão direito, largura da coluna. Vamos deixar essa largura em algo aproximado 3. Ok? Agora a gente pega esse cartãozinho e tenta deixar ele bem aqui no começo. Ó. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode usar setinhas do teclado também, que ajuda bastante. Aí fica um espacinho um pouco menor, fica mais fácil de ver. Agora eu vou clicar em toda essa coluna E, Ctrl+C para copiar, clico na coluna I, Ctrl+V, porque aí a coluna I fica com o mesmo tamanho. Aí eu pego o próximo cartão, coloco ele aqui. Vamos lá de novo, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V no cartão, coloco ele aqui do lado. Mais uma vez, copia e cola, pego o cartão, Ctrl+C, Ctrl+V e coloco ele aqui do lado. Dessa forma agora temos 1, 2, 3, 4, 5 cartõezinhos. Com estes cartõezinhos que fizemos, já conseguimos utilizar a nossa planilha. Já vai funcionar, já vai ficar muito bom. Essa coluna A também dava para ajustar ela, né, pessoal? Deixar um pouquinho menor, enfim, mas aí fica a seu critério.
O primeiro cartão ele vai me ajudar a saber o total de entradas. Então já vamos escrever nesse cartão. Clica 2 vezes dentro dele, 1, 2, e aqui, total de entradas. Vou inclusive selecionar toda essa escrita, página inicial, clicar aqui na caixinha de cores e pegar um verde bem escuro e aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Posso até usar um efeito diferente, ó, para essa letra. E o fundo do cartãozinho, eu clico na caixinha de cor e pinto de um verde bem clarinho. E agora, em forma de formato, eu posso usar um efeito diferente. Como exemplo, contorno da forma. Posso colocar preto e o efeito de forma, sombra, pegar aqui uma sombra. Olha que interessante que já ficou o nosso cartãozinho, pessoal. Agora a gente pode usar um estilo parecido para os demais cartões. Mas para não ficar fazendo tudo do zero, vou te ensinar uma técnica bem legal. Clica no primeiro cartão que você já configurou o layout, vem na página inicial e clica nesse pincel de formatação. E então clica no próximo retângulo, ó. Bem mais fácil. Clica 2 vezes dentro dele, 1, 2, e agora vamos escrever aqui o título, que vai ser total de saídas. Clica nesse retângulo, copia e cola aqui para o lado, com o pincel de formatação, e assim a gente vai dando nome para cada retângulo. Saldo atual, copia e cola aqui do lado. O próximo vai ser a receber. E por fim, o último retângulo, copia e cola, vai ser valores a pagar. Agora as cores. Total de saída representa dinheiro subtração, que está saindo da conta, então vou deixar com estilo de vermelho. E a letra com vermelho escuro. Saldo atual, algo neutro, talvez um azul. E dessa forma, a fonte azul escura. Valores a receber, talvez um amarelinho, um alerta. E mais uma vez, a fonte ali que faça sentido. E um valor a pagar é um dinheiro que vai sair da nossa conta. Mas como eu já usei todas as cores, eu vou tentar usar uma cor um pouco diferente, talvez um roxo. Porém, o roxo que o Excel oferece aqui, não gostei do estilo. Então eu vou clicar em mais cores e eu mesmo, por essa paleta de cores, vou tentar personalizar o roxo que eu vou usar. Vou clicar nesse pontinho aqui do meio, arrastar ele aqui para a direita, até chegar num tom de roxo que faz sentido para mim. Ó. E o valor a pagar, posso deixar ali um azul escuro, talvez faça sentido. Ó. Então esses aqui são os cartõezinhos que eu vou utilizar. Agora que eu finalizei os cartõezinhos, dá para irmos para a segunda etapa, obviamente. Os cartõezinhos ainda precisam mostrar o resultado. Mas não tem como a gente colocar o resultado ainda, por quê? Porque não tem a tabela, não tem nada ainda, está tudo zerado. Então não faz sentido fazer isso agora. Vamos primeiro fazer a tabela que vamos utilizar para registrar tudo que entra e sai da nossa conta, e depois, quando estiver pronto, a gente volta e finaliza os cartõezinhos. E para as informações da nossa tabela, onde vamos registrar cada entrada e saída de dinheiro, eu acredito que sejam importantes informações simples e objetivas, como, por exemplo, a data que aconteceu cada entrada ou saída, além disso, o tipo, para sabermos se é uma entrada ou uma saída, a descrição, para você poder especificar o que quer dizer cada transação, e, por fim, o valor total. Sim, terão mais colunas, para que dessa forma possamos registrar os pagamentos ou as contas parceladas, pagamentos parcelados. Seja em 2 vezes, 6 vezes, 12 vezes, etc. Porém, vamos manter primeiro essa estrutura, depois colocamos mais colunas à direita. Na data, vamos fazer uma simulação. Digamos que no dia 1/1/2027, Enter. Vou até aumentar um pouquinho essa coluna B, clica na divisão de B com C e arrasta para a direita. Digamos que nessa data eu tive uma entrada de dinheiro. Só que imagina só, toda hora você tem que ficar escrevendo entrada, saída, entrada, saída. Então é muito mais fácil, aqui no tipo, você criar uma lista com essas opções, entrada e saída. E a lista também pode ser colorida, verde e vermelha, automaticamente. Vamos clicar em dados e então, validação de dados, você vai trocar, ao invés de permitir qualquer valor, você vai permitir uma lista. E justamente lista é o que vai fazer a lista com as duas opções que vamos ter, entrada e saída. Nesse caso, a primeira opção vai ser entrada, então escrevo aqui embaixo, na fonte, e coloco ponto e vírgula. Ponto e vírgula é responsável por me ajudar a criar várias opções dentro da lista. E a próxima opção é saída. Veja que saída tem acento, hein, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque do jeito que eu escrevi saída aqui, eu vou ter que usar até o final do vídeo. Até o final da planilha. Então é muito importante você escrever da forma correta. Se você escreveu com acento, usa acento até o final. Se colocou sem acento, usa sem acento até o final. Do jeito que você escreveu aqui, você tem que usar. Ok? Agora, quando eu clico no tipo, fica bem mais fácil de selecionar se é uma entrada ou uma saída. Deixa eu aumentar um pouco essa coluna. E como é que eu faço para colocar cores automáticas? Digamos que entrada eu quero pintar de verde e saída eu quero pintar de vermelho. Para isso, clicamos aqui no tipo mais uma vez
página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Toda vez que o tipo eu tiver uma entrada, muito importante, só vai pintar automaticamente, como já aconteceu, se o que você digitou está literalmente igual à lista que você fez. Tem que ser a mesma palavra. Se colocou espacinho no final, usa espacinho. Se você colocou acento, usa acento. Tudo igual, letra por letra. Vou trocar o tipo de efeito para verde e pronto. Agora, toda vez que eu selecionar o tipo, entrada, ele já fica verde. Mas e saída? Temos que corrigir também. Formatação condicional, regras é igual a... E aqui a mesma história, pessoal. Se você colocou acento, usa acento, tudo igualzinho para funcionar. Clica no OK. Agora sim, o tipo já tem duas opções, entrada e saída. Entrada fica verde, saída fica vermelha de modo automático. Vou aumentar um pouco a coluna D, por quê? Aqui é onde eu vou escrever a descrição. Então, digamos que nessa entrada de dinheiro, a descrição nesse caso vai ser o salário, janeiro 27, Enter. O valor total vou colocar 2.500, Enter, e aumentar um pouco essa coluna aí. E como estamos falando de dinheiro neste caso, é muito interessante transformar esse número para moeda. No meu caso, reais do Brasil. Então, vou clicar aqui em cima na página inicial, clico no ícone de dinheiro e escolho reais do Brasil. Assim, toda vez que você digitar um valor, ele já fica registrado da forma correta. Apenas com essa estrutura inicial, já conseguiríamos ter uma planilha de controle financeiro para registrar data, o tipo, se é uma entrada ou uma saída, descrição e o valor total, para saber o quanto que está entrando ou saindo da nossa conta. Aqui já resolveria o problema. Mas, e se esse pagamento for feito de forma parcelada? Exemplo, esse valor de 2.500, eu não vou receber ele de uma vez só. Eu vou receber ele picado em 12 vezes. Ou eu tenho uma conta, um financiamento, uma fatura que eu vou pagar em 12 vezes, em 6 vezes. Como que a gente faz esse registro? Porque se eu lancei aqui que é 2.500, o Excel vai entender que já tudo foi resolvido, que eu já recebi 2.500, mas não é verdade. Pode ser que eu esteja recebendo esse valor um pouquinho em pouquinho cada mês. Então, para resolver esse problema de parcelas, vamos precisar colocar mais algumas colunas. Mas antes da gente fazer isso, vou selecionar todo esse cabeçalho que eu fiz e já fazer um layout interessante para ele. Como exemplo, página inicial, caixinha de cores, vou pegar aqui um azul bem escuro, vou clicar na fonte, colocar uma fonte mais clara e a letra um pouquinho mais grossinha. Agora, indo à direita, na coluna F, vamos continuar a nossa tabela. E essa coluna F vai ser muito importante, porque a partir daqui vamos começar a fazer o sistema de parcelamento. Nessa primeira coluna à direita, logo ao lado de valor total, eu pensei em ter uma coluna como valor restante, seria o quanto que falta para que seja completado o valor que você digitou, valor faltante, valor restante. E o status. Enter. No caso, esse valor restante, você pode até mudar para pagamento restante. PGTO restante. Também faz sentido. Na divisão de uma coluna com a outra, eu vou segurar e arrastar um pouquinho para a direita para aumentar o tamanho. E o que o status vai me mostrar, pessoal? Vou te dar um exemplo. Digamos que esse R$ 2.500 ele foi pago de forma completa, inteira. A pessoa não pagou parcelado, picadinho, não. Foi pago de uma vez só. Então o pagamento restante, nesse caso, vai ser 0, porque já foi tudo pago. E o status vai ser pago. Beleza, fechou. Só que se ainda não foi pago, o status pode estar como em aberto. Ou em andamento. E assim vai. Então dá para criar alguns status aqui diferentes, para que você consiga identificar facilmente o que foi pago e o que não foi ainda. O que está sendo pago, etc. O pagamento restante é uma fórmula, então ainda não dá para resolver esse problema. Vamos ter que deixar assim por enquanto. Porém, eu acho até interessante aqui em cima dessa coluna você escrever fórmula. E no status também, fórmula. Podemos selecionar essas duas fórmulas, vir aqui em cima em página inicial, diminuir um pouquinho o tamanho da letra, centralizar ali para baixo, clica na caixinha de cor, vamos colocar uma cor vermelha para dar um destaque e colocar aqui um efeito diferente. Bom, agora que está escrito fórmula, a gente sabe que não é para mexer, que é uma fórmula automática. O status também vai funcionar de modo bem interessante. Toda vez que o pagamento restante for igual a 0, menor que 0, igual a 0, é porque tudo foi pago, resolveu o problema, não falta nada a ser pago. Porém, se o pagamento restante for maior do que 0, ou seja, digamos que o pagamento restante seja R$1.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda eu tenho R$1.000 para receber, que não foi concluído o valor total. Ainda falta R$1.000. Então o status vai mostrar o quê? Em aberto, pendente, e assim vai. Então, para poder configurar esse status automático, vamos fazer uma fórmula que será igual SE.
A fórmula C no Excel consegue nos ajudar a fazer a automatização de tarefas. E nesse caso, como assim? Qual tarefa ela vai me ajudar a automatizar? O status em si, para retornar se já foi pago, concluído ou em aberto, em andamento. E é justamente isso que ela vai fazer. Vou clicar 2 vezes na fórmula SE, 1, 2, para poder abrir e selecionar. E o meu teste lógico vai ser o seguinte. Toda vez que o pagamento restante, que está aqui na esquerda, ele for maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que 0, vamos pensar o que isso quer dizer. Quando o pagamento restante for um número maior que 0. Número maior que 0 é 1, 2, 3, 4, 100, 50, 1000, 10.000. Então, se tiver alguma coisa no pagamento restante, ou seja, se ele for maior que 0, ponto e vírgula. O que eu quero retornar aqui? Abre aspas, em aberto. Fecho aspas. Por quê? Porque ainda não foi concluído. Porque ainda tem pagamento restante para ser feito. Porém, caso contrário, ponto e vírgula, abre aspas, se não, caso contrário, não é maior que 0. Se não é maior que 0, é menor, é igual a 0. Ou seja, já não tem nada mais para ser pago. Então foi tudo concluído, tá pago, tá ok, resolveu o problema. Podemos escrever concluído. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Lembrando que o status você pode configurar com as palavras que você quiser, com o que você acha que faz sentido. Bom, como aqui o pagamento restante eu mesmo fiz uma simulação que ainda tem R$1.000 para ser pago, o próprio status já está retornando que está em aberto. Porém, se eu trocasse o pagamento restante para 0 e desse um Enter, olha, ele já ia mostrar concluído para mim. Então está funcionando. Porém, vamos colocar uma corzinha aqui para ficar bem bonito. Concluído, pessoal, eu venho aqui na página inicial, formatação condicional, regras, é igual a... Toda vez que eu tiver concluído, lembrando, tem que escrever igual, com acento, sem acento, espaço, sem espaço, do jeito que você escreveu, tem que colocar ali dentro. Concluído, eu quero pintar de verde. Ok. Porém, se tiver um pagamento restante e tiver em aberto, eu quero que o em aberto seja amarelo, para dar um destaque. Então, vou colocar aqui amarelo. Ok. Dessa forma, a gente já tem essa automatização, tanto do status quanto da cor do status. E fica muito mais fácil bater o olho na nossa planilha e saber o que está acontecendo, o que está pago, o que não está, o que falta. Agora está quase finalizando a planilha. Vamos colocar nas colunas à direita as parcelas, os pagamentos parcelados. E como podem ter vários pagamentos parcelados, eu vou escrever da seguinte maneira, para ficar simples e fácil. PGTO, espaço 1, ou seja, pagamento 1. Aí depois pode ter o pagamento 2, pagamento 3, etc. E aqui, pessoal, pagamento restante e status serão fórmulas. Então, se você quiser, você pode até na página inicial mudar a cor do cabeçalho. Colocar uma cor mais escura, uma cor mais clara. Fica aí ao seu critério, o que você acha que faz sentido. Eu vou colocar aqui uma cor, um azulzinho diferente e a fonte azul escuro. Agora, no pagamento 1, pagamento 2, etc., vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco essa coluna H, onde vamos digitar o pagamento. Vamos colocar o pagamento restante também aproveitar em dinheiro e o PGTO1, que é o pagamento 1, também em dinheiro. Vamos fazer um teste. Digamos que eu tenha pago R$2.000 aqui no pagamento 1. Enter. Gostei, ó, coube dentro da célula. Aí você pode ajustar, menor. Cuidado não deixar muito pequeno, porque não dá para ver e começa a dar erro. Ou um pouquinho maior. É isso, acho que assim tá ótimo para mim. Só que como é que eu vou ter que fazer isso coluna por coluna? Pagamento 1, pagamento 2, pagamento 3, nossa. Vou ficar aqui o dia inteiro fazendo esses pagamentos. Não precisa, porque tem uma maneira bem simples e fácil de você ajustar esse layout. Seleciona toda a coluna H que você fez, ó, onde temos o PGTO1, e clicou aqui em cima para selecionar toda a coluna. Você vai ver que tem um triângulozinho lá no canto superior direito. Se você clicar nele, segurar e arrastar para a direita, você consegue continuar a sequência. Ó. Bem no cantinho vai aparecer uma cruz, um formato de cruz na cor preta para você. Aí você clica e arrasta para a direita. Ó. PGTO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa lá, isso aí, ó, foi até 12. Gostei, então assim a gente consegue registrar até 12 pagamentos. E esses valores que já ficaram aqui registrados, se você quiser, você pode selecionar até o final e dar um delete, porque no momento a gente não vai usar. Agora já fica fácil de resolver a questão do pagamento restante. Por quê? Ele vai ser basicamente igual, uma fórmula, mais uma fórmula a gente vai fazer, igual o valor total menos os valores que foram pagos. Então é menos o primeiro valor mais o segundo, mas imagina, ficar selecionando isso na mão. Então vamos usar uma fórmula no Excel que é a fórmula de soma. Clica 2 vezes para selecionar a fórmula de soma, 1, 2, e na célula onde você insere pagamento 1, pagamento 2, etc.,
Você clica, segura e arrasta para a direita para selecionar tudo, até o pagamento 12. E dá um Enter. Ok? Só deu esse errinho porque eu não fechei parênteses, mas não tem problema. Olha, aqui no pagamento restante, está falando que falta pagar 2.500. Logo, o status está em aberto. E sim, faz sentido, porque desse valor total, nada foi pago ainda. Porém, se eu vier aqui no pagamento, digamos que essa pessoa vai pagar em 10 vezes de 250. Eu vou colocar 250, Enter. Opa, vai diminuindo do pagamento restante. Ó, 250, 250, 250. Ou ainda, vai pagar de 500 em 500. 500, 500, 500, 500, 500. E beleza, fechou. Então ela fez 5 pagamentos de R$500 e concluiu. Não resta mais nada. Fechou. Então é assim que você vai usar essa planilha, pessoal. Para poder registrar e fazer esse controle de pagamentos parcelados. Já está totalmente funcional, está tudo certinho. É assim que você vai usar essa planilha. Sim, ficou um pouquinho grande para a direita, mas não tem problema. Não é sempre que você precisa ficar rolando a planilha para a direita. Você vai rolar para a direita só quando você for registrar alguma coisa. Depois o resto você sempre acompanha por aqui. Inclusive esses pagamentos, dá até para selecionar eles e colocar uma cor diferente. Talvez colocar aqui um cinza, um verde escuro. Enfim, você pode usar aí, ser criativo e pensar numa cor que fique interessante. Eu vou deixar no azulzinho mesmo, só que aqui na célula de cima eu vou escrever algo interessante, que seria inserir, Enter, para você não esquecer de inserir o valor. Vou diminuir um pouco o tamanho da fonte, centralizar, colocar aqui um efeito diferente, pintar de verde, clicar aqui no cantinho e arrastar para todos os pagamentos, até o último pagamento que eu precise. E se você precisar de mais pagamentos, preciso de 24 parcelas, 120, beleza, se você continuar as colunas, quantas colunas você precisar, quantas colunas você quiser. O que vamos fazer agora é fazer esses cartõezinhos aqui funcionarem. Só que para que eles possam funcionar de forma correta, é muito interessante você transformar essas informações que você fez numa tabela, porque a tabela tem vários benefícios. Então deixa eu selecionar toda essa tabelinha que fizemos e, de fato, vamos transformar ela em tabela. Seleciona primeira e segunda linha, página inicial, ao lado aqui, ó, inserir, vamos em tabela. Clicou em tabela, o Excel vai abrir uma janelinha nova para você e é muito importante você marcar a opção que sim, sua tabela tem cabeçalhos, porque de fato temos mesmo, data, tipo, descrição, e então clico no OK. Agora já temos uma tabelinha no Excel. Qual que é o benefício de ter uma tabelinha no Excel? É que sempre que você digitar novas informações nas linhas de baixo, todas as fórmulas já ficarão automáticas para você. Vou te dar um exemplo. Data, vou colocar aqui uma data nova, dia 2/1/2027, Enter. Digamos que agora eu tive uma saída, porque eu estou gastando dinheiro, está saindo dinheiro da minha conta. Foi um financiamento, que foi feito financiamento de compra A, Enter. O valor total é 10 mil e eu ainda não paguei nada, então está em aberto, ó. Falta 10 mil para pagar. Mas à medida que eu for pagando, eu vou registrando. Paguei R$1.000, paguei 500, paguei 250, paguei 1.100. Vou registrando e ele vai dessa forma, ó, subtraindo o quanto que falta para pagar. Pessoal, como a gente fez a tabela e ela está novinha ainda, acabamos de começar a utilizar, é muito importante você se atentar a um detalhe. Essa fórmula que a gente fez do pagamento restante pode ser que dê algum errinho. E pelo que eu estou vendo, deu um erro. Ó. Tá ficando com valor negativo aqui em cima, não faz sentido nenhum. Eu estou acrescentando valor aqui embaixo e está mexendo aqui em cima. E, pessoal, sim, é normal acontecer esse bugzinho aqui no Excel. Então é por isso que eu estou mostrando para vocês, assim vocês corrigem junto comigo. Então, pagamento restante, ó, vamos abrir essa fórmula. 1, 2. Opa, tá vendo que ele está pegando essa soma inteira? Não faz sentido, né? É só para ele pegar a primeira linha, depois a segunda e assim vai. Por que ele está pegando tudo? Tá errado. Então vamos corrigir esse problema. Vamos deletar esse pagamento restante, delete. Vamos lá fazer ele de novo. Igual. O que a gente vai querer aqui? Eu vou querer o valor total menos a soma. Clica 2 vezes. 1, 2. Dos pagamentos. 1, 2, 3, 4, até o último pagamento que eu tenho. E então, vamos fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto, agora sim, pessoal. Agora sim está funcionando certinho. Vamos fazer mais um teste. Vamos inserir mais uma data, só para ter certeza. Dia 3/1/2027. Enter. E você percebeu uma coisa? É muito importante, sempre que você for inserir uma linha nova, você clicar na primeira linha vazia, exemplo, data, e então inserir a informação nova. Não é para você ir lá no final da planilha para inserir uma informação nova. Isso não faz sentido. É para você clicar na primeira linha diretamente abaixo da tabela. E se você quiser remover uma informação, você clica aqui na esquerda no número da linha, selecionou toda a linha, botão direito do mouse, excluir. É assim que você vai fazer, para inserir e excluir informações sem bagunçar nada que você fez na planilha.
Vamos lá inserir uma data nova, Enter. Digamos que aqui tenha sido uma nova saída. Nesse caso foi uma compra de notebook. O valor total é 3.500, Enter. E o pagamento eu só fiz até agora R$250, Enter. Opa, agora está funcionando certinho. Então tem 2 em aberto, um concluído e etc. Mas agora como que podemos transformar essa tabela em resumo visual para eu saber o quanto que entrou, quanto que saiu, saldo, valores a receber e valores a pagar? Eu gosto de vir aqui no rodapé, adicionar uma aba nova, botão direito, renomear em cima dessa aba e vou chamar ela de cálculos, Enter. E aqui é que vamos fazer esses cálculos, porém é bem simples, pessoal. Basicamente vamos escrever o que precisamos, como exemplo, total de entradas, e vamos calculando cada uma delas. Total de saídas, saldo, depois vamos ter total a receber e total a pagar. São as informações que inserimos anteriormente. Porém, temos que tomar cuidado com o total de entradas, total de saídas, por quê? Esses daqui são os valores que de fato você recebeu, que você pagou ou que recebeu. Não é o valor total que você registrou. Vou te dar um exemplo. Aqui na planilha, o pagamento de 2.500 é o valor total. Eu já recebi 2.500? Sim. Como é que eu sei que eu já recebi esse valor total? E que ele não está em aberto, mas que sim, já recebi tudo. Porque se a gente verificar o pagamento, ó, pagamento 1, 2, 3, 4 e 5. 500, 500, 500, 500, 500. Dá 2.500. Porém, digamos que não tenha sido feito pagamento 5. Quer dizer então que eu recebi 2.500 só porque eu registrei aqui, quer dizer que eu recebi esse valor? Não quer dizer isso não. Eu recebi os valores que foram registrados aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Só que imagina só, ter que ficar somando cada coluna de forma individual. Vai dar muito trabalho. Então o que dá pra gente fazer? Basicamente, pessoal, pensa. A diferença do valor total menos o que resta. Porque a diferença de um com o outro é quanto você já recebeu. Quanto que é 2.500 menos 500? 2.000. E quanto você tem aqui, ó? 500, 1.000, 1.500, 2.000. É a mesma coisa. Então é justamente isso que eu vou fazer. Esse total de entradas, ele vai ser basicamente o que você já, o valor total menos o restante. Mas, total de entradas, eu não posso considerar todos os valores totais. Por quê? Parte desses valores são saídas e outra parte é entrada. Então não dá para misturar as duas coisas. Então olha a complexidade desse problema. Mas, vou te falar, não é tão difícil assim de resolver não. O mais difícil é pensar no raciocínio, lógico. Depois, para fazer a fórmula, é bem fácil. Porque podemos utilizar uma fórmula que é chamada de igual soma C. Soma C. Essa fórmula aqui consegue me ajudar. Eu vou clicar 2 vezes nessa fórmula. 1, 2. E o que essa fórmula soma C faz? Diferente da fórmula de soma, a soma tudo. Tudo que você selecionar vai somar. E o soma C soma só o que você precisa. Nesse caso, eu quero somar tudo? Não. Eu quero somar só o que é entrada ou só o que é saída. Então é justamente isso que o soma C vai me ajudar. Intervalo é onde eu tenho aqui na planilha 1 o tipo, entrada ou saída, ponto e vírgula. O que eu quero? Eu vou digitar aqui na barra de formas que eu quero somar apenas o que é, abre aspas, entrada, fecho aspas. Cuidado, pessoal, mais uma vez. Entrada tem que estar escrito igual a entrada. Se você não escrever, vai dar erro. Aí você vai ter um erro na fórmula e vai muito provavelmente ser por causa disso, tá bom? Ponto e vírgula. E o que eu quero somar no final das contas? Vamos somar direto aqui o valor total? Depois a gente corrige. Enter. Pronto. Então o total de entradas é 2.500. É isso que está mostrando aqui pra gente. Faz sentido, porque ele usou, ó, o único valor que entrou é 2.500, ó, entrada. Porém, ainda está faltando subtrair o restante. Para isso, a gente vem aqui nos cálculos, podemos clicar aqui na barrinha de fórmulas e vamos subtrair o que falta. Soma C, clica 2 vezes, 1, 2, intervalo. Podemos voltar aqui na planilha 1 e selecionar todo tipo de novo, ponto e vírgula, porque eu só posso usar entrada, abre aspas, entrada, fecho aspas, ponto e vírgula, e então soma o restante. Fecho parênteses e dou Enter. Agora sim, temos uma soma C, que contabiliza o valor total e depois subtrai pelo valor restante. Assim você sabe o quanto de fato você recebeu. Agora, para a gente fazer as saídas, é totalmente igual. É a mesma coisa que a gente fizemos antes. Você pode, inclusive, pegar essa fórmula que você fez, Ctrl+C e Ctrl+V aqui embaixo. Sim, vai retornar o mesmo valor. Por quê?
porque a gente copiou e colou, então é a mesma fórmula. Mas saída, o que vai mudar? Aqui na fórmula você vai trocar. Ao invés de usar entrada, você vai escrever saída. E aqui no final também, ó, tem duas partes para você mudar. Saída, saída. Enter. E é isso aí, ó. Então entrou 2.000, saiu 3.100. 3.100 é o que saiu. Será que faz sentido? Olha, de saída, tá falando que o valor total é 10.000 mais 3.500. Sim, porém, pessoal, eu não paguei ainda todos esses valores. É o valor que vai sair da conta, mas ainda não saiu. Por quê? Porque eu ainda não fiz o pagamento completo. Ó. À medida que eu for fazendo o pagamento, aqueles valores lá vão aumentando. E agora o saldo seria igual tudo que entrou menos o que saiu. Enter. E nesse caso vai ficar um valor negativo. Agora, para a gente fazer o total a receber e o total a pagar, a gente pode usar uma lógica parecida. Mas nesse caso vai ficar bem mais fácil, porque o total a pagar e o total a receber já está feito, que é o pagamento restante. Então, é só fazer um cálculo bem simples de soma C, igual soma C, clica duas vezes para selecionar, 1, 2, intervalo. Vamos voltar aqui na planilha anterior e vamos selecionar o tipo, porque é ele que vai me dizer o que é entrada e o que é saída. Ponto e vírgula, vamos abrir aspas, e então eu quero somar só o que é entrada. Fecho aspas, ponto e vírgula. E vou somar o quê? O pagamento restante. Fecho parênteses e dou Enter. Assim eu consigo saber o total que eu tenho a receber. E o total a pagar, podemos copiar e colar a fórmula, só que aí a gente troca. Ao invés de usar uma entrada, usamos uma saída. Enter. E assim eu sei o quanto que tem para sair. Ó, o total a pagar, 10.400. Bastante, né? Mas sim, é realmente o que está faltando ser pago daquelas saídas, daquelas dívidas que foram lançadas ali na tabela. Agora que fizemos esse cálculo, já vai resolver o nosso problema, já vai ficar bem mais fácil. Isso aqui foi o mais difícil até agora. Agora é só conectar isso com os botõezinhos, mas isso é muito fácil de fazer. Vamos primeiro selecionar esses valores, página inicial, e colocar eles em dinheiro. E se você quiser, você pode até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Voltando agora na nossa planilha 1, pessoal, podemos associar aqueles botõezinhos, aqueles cálculos, com cada um destes cartõezinhos que temos. Para isso, eu vou vir aqui em cima no Inserir, Formas, e vou pegar um retângulo. Vou clicar, segurar e arrastar esse retângulo aqui em cima do outro retângulo que a gente fez. Esse retângulo novo é o que vai mostrar o valor. Mas não se preocupa, vamos ajustar o layout para ficar bem bonito. Clica nesse retângulo azul, clica aqui em cima na barra de fórmulas, e então igual, volta aqui no cálculo, e clica no primeiro valor, Enter. Ele vai puxar automaticamente. Tudo que você digitar já vai retornar aqui. Eu vou aumentar bastante o tamanho dessa célula, alinhar para baixo, para a direita, e aqui em forma de formato, eu vou no contorno, tiro o contorno, vou no preenchimento e tiro o preenchimento. Porque assim o número fica transparente. Ó. Agora é só questão de ajustar o posicionamento desse número. Vou deixar ele um pouquinho maior. Posso aqui também deixar uma fonte um pouquinho mais escura. E aí já vai ficar totalmente funcional. E funciona mesmo. Se eu colocar aqui um valor a mais, ó, pagamento 1, digamos que tenha sido R$1.000. Enter. Olha só, o total de entrada já muda automaticamente. Agora o total de saída, saldo atual, é a mesma coisa, a gente vai fazer. Você tem que inserir um retângulo, formas, retângulo, clica, dimensiona esse retângulo aqui na tela, puxar ele aqui para a direita, puxar ele aqui para dentro, vem aqui em cima, igual, volto, em cálculos e seleciono o segundo valor, Enter. E aí você configura a linha para a direita, para baixo, aumenta um pouco o tamanho dele, coloca aqui uma corzinha diferente, colocar ele aqui de laranja, e remove o fundo, o contorno, e assim você consegue ter o valor já aparecendo sempre de forma automática para você. E toda vez que você atualizar qualquer valor ali embaixo, ó, o valor de cima também já é atualizado para você. Eu vou fazer, inclusive, isso. Eu vou preencher os demais cartõezinhos. Agora que você já aprendeu, fica bem fácil de fazer. E aí eu te mostro o resultado final. Pronto, pessoal. Finalizei de colocar cada valor dentro de cada cartãozinho. E agora já está funcionando a nossa planilha. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer uma planilha bem legal de controle financeiro com pagamentos parcelados. Seja para você controlar o que entra ou o que sai da sua conta. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão,
Deixa aqui nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.